Para iniciar aqui esta tarde, poderia vir aqui contar-vos as histórias de algumas pessoas que durante o seu percurso, ou no início da sua vida, do seu percurso, acabaram por ter alguns momentos de erro, de falhança e que posteriormente depois resultaram pessoas de sucesso que iniciaram tendo alguns momentos de falhança. Não é? Podemos contar histórias desde um menino que, quando era mais jovem, não conseguia fazer um risco direito nas aulas de desenho e que se transformou num das principais figuras de banda desenhada, ou de outros que em áreas diversas ou na área musical nunca conseguiram tocar duas notas como deve de ser e eram alunos medíocres nas aulas de música e que hoje foram e continuam a ser ícones da área musical. A verdade é que, e como fomos falando durante a manhã, uma cultura de inovação e de empreendedorismo dentro da escola é aquilo que será capaz de melhor preparar as crianças e os jovens adultos para um ambiente desafiante e em constante mudança. Não é? A única certeza que temos é que o amanhã será diferente do hoje, e que somos e seremos sempre eternos aprendentes, e que, mais importante do que tudo, e uma das coisas que são essenciais, é que temos de aprender a aprender. E que a escola é também esse espaço, essencialmente para além daquilo que são todas as aprendizagens, todo o conhecimento adquirido, é um espaço fundamental para que possamos aprender a aprender. E na escola aprendemos imensas coisas, aprendemos a ler, a escrever, a contar, mas aprendemos também a correr, a saltar, aprendemos uma das coisas mais importantes que temos, que é aprender a namorar e a relacionarmos com o outro, não é? A ter brio que é no nosso trabalho, uma das competências mais fundamentais e essenciais no mercado de trabalho, que é ter brio no trabalho, saber respeitar o outro, saber nos respeitar a nós próprios, saber expor as nossas ideias, a argumentar as nossas ideias, a fundamentá-las, a ser responsável pela minha própria aprendizagem e pela aprendizagem do outro, saber a planear o meu dia-a-dia, saber a construir com o outro e a explorar tudo aquilo que é um desconhecido. Não é? Na verdade, na escola só aprendemos a ser super-heróis. Aprendemos a desenvolver aqui a nossa criatividade e nós recordamos dos melhores momentos que temos, era talvez no momento do pré-escolar ou do primeiro ciclo, de andarmos a construir casinhas para as minhocas e depois ficávamos surpreendidos porque elas desapareciam, não é? Ou seja, criávamos uma casinha, elas ficavam lá dentro e depois era estranho porque elas tinham desaparecido, não é? Mas mesmo assim continuávamos a criar e a tentar construir novas casas para que elas não desapareçam, até percebermos que realmente era normal que elas saíssem dessa casa porque tinham um fundo que permitia que elas saíssem. Não é? Mas era assim também que desenvolvíamos a nossa capacidade de resolver problemas, a nossa capacidade de enfrentar desafios e de inovar. Não é? E adquirir estas ferramentas ajudam-nos também a solucionar problemas que ainda não estão identificados ou que ainda não foram criados. É isso que hoje, enquanto adultos, o fazemos no dia-a-dia e procuramos fazer no dia-a-dia, que é procurar constantemente encontrar respostas para desafios que ainda não foram sequer pensados ou identificados. Mas para isso é importante que nós cultivemos essas aprendizagens, não é? E para tal é importante que, enquanto no espaço escolar, que é um espaço onde eu não faço ideia, porque ainda não fiz as contas, mas também não quero fazer, que é o espaço onde até uma determinada idade nós passamos para aí mais de um terço do nosso dia, mas esse espaço onde nós também possamos continuar e que seja importante continuar a aprender, a explorar, a criar e a errar, para que realmente possamos aprender. Não é? E é importante que nós consigamos também incentivar a procura desses saberes, não é? Procurar saberes que não sabemos, não é? E procurar encontrar soluções para coisas que não sabemos. Pois é na busca desse não conhecimento que vamos continuar a conseguir evoluir, a crescer e a aprender.
E isso, uma das coisas que se fala bastante, tem a ver com a capacidade e a questão da forma como nós vivemos e convivemos com o erro, não é? Para que é preciso nós ensinarmos os nossos jovens, e a nós próprios também, é importante ensinarmos a errar, a fracassar, para que depois sejamos levados a melhor entender as razões do nosso erro e a procurar criar soluções. Não é? Por norma, normalmente, e às vezes pensamos muito, e uma reflexão aqui muito pessoal, que é um aluno que inicia com 0 e termina com um 9 é desvalorizado, não é? Porque continua a ser negativo. Aquele que começa com o 10 e termina com o 10, muitas vezes é valorizado porque atingiu os resultados. A verdade é que o primeiro evoluiu, aprendeu, cresceu, desafiou-se a si próprio, talvez se calhar até arriscou mais do que o outro. É verdade que não atingiu aquele que eram os níveis satisfatórios para aquilo que nós consideramos ser o padrão, mas comparativamente foi alguém que cresceu, que aprendeu, que arriscou, que evoluiu, não é? E tendemos a dar um feedback por vezes negativo a esse, e o outro que acabou por não arriscar, por não investir, acaba por ter esse feedback positivo. Não é? Queremos um trabalho bem feito, muitas vezes bem feito, por muito que seja igual àquilo que já fizemos muitas vezes, mais do que tentar fazer algo novo e procurar arriscar e fazer algo diferente. Não. Depois percebemos aqui que também qualquer proposta que seja pedagógica é importante considerar os alunos na sua aprendizagem e considerá-los não só como resultado da nossa aprendizagem, mas como agentes dessa mesma aprendizagem e que eles fazem parte. É importante que percebam o que estão a aprender. Um dos grandes desafios, digo eu, porque tenho uma filha, é o grande desafio que eu tenho para com ela, não consigo resolver, também por falar muitas vezes é fácil, passa por eles conseguirem perceber saber como é que aprendem. Um dos maiores desafios que existem atualmente, talvez na educação, é os alunos conseguirem perceber e saber como aprender. Aprender a aprender e a aprender, saber como é que eles aprendem, é dos maiores desafios. Eu recordo-me quando andava na faculdade, ficava surpreendido com colegas meus, eu, como não era muito dotado, às vezes tinha que estudar muito, passava horas e horas e horas, lia tudo e mais alguma coisa, praticava, fazia exercícios e depois chegava um colega meu, juntávamos em grupos no final, antes da preparação para as frequências, e ali em meia hora ele era capaz de absorver o mesmo conhecimento, se calhar que eu tinha investido não sei quantas horas. Isto não quer dizer que eu tivesse errado, antes pelo contrário, mas é importante nós percebermos que nem todos percebemos da mesma forma, nem todos aprendemos da mesma forma e que não podemos utilizar os mesmos métodos para todos. E uma das coisas mais importantes que cada aluno tem também é que ele consiga perceber a forma como ele vai aprender e vai aprender melhor o que está a tentar ser transmitido. E para isto passa por um processo também de autoconhecimento que é importante trabalhar e é importante desenvolver. Por outro lado, cada vez mais é importante criarmos espaços onde existam, onde se faça acontecer. Como dizia de manhã, quer dizer, o empreendedorismo podemos aprender N coisas nas salas de aula, mas só se aprende fazendo. Não é? Recordo-me há uns anos atrás, quando trabalhava num centro de apoio ao empreendedorismo numa universidade, no Audax, no ISCTE, a equipa de colaboradores do Audax, e quando se muitas vezes recrutava novas pessoas para dar apoio àqueles que criavam os seus próprios negócios, um dos critérios era ter alguém que já tinha empreendido. E empreendido não no sentido de ter criado um projeto empresarial por conta própria, mas alguém que tenha empreendido, tenha construído, tenha criado algo, que tenha feito algo em concreto. Porque é passando por todos os processos que nós vamos conseguir saber fazer. E isto para dizer o quê? Isto para dizer que na escola é importante que se criem espaços onde se façam coisas acontecer. Como dizia a professora de manhã, onde se consiga criar pegar em paletes e criar uma microempresa com paletes. Como eu também dizia de manhã, temos bibliotecas fantásticas, mas na biblioteca tem que se fazer silêncio. E é perceptível, porque aquele espaço cumpre uma determinada função, mas é preciso termos também bibliotecas onde façamos ruído, não é?
bibliotecas onde possa haver conversa, onde possa haver troca de ideias, um espaço onde possa haver debate entre alunos, mas também entre alunos e entre professores e entre técnicos e assistentes operacionais e tudo mais. Espaço onde todos possamos construir em conjunto, possamos discutir, possamos debater, mas possamos construir, fazer algo. Existem exemplos de clubes de ciência, clubes de tudo e mais alguma coisa, mas muitas vezes são residuais. É importante que existam esses espaços onde se possa passar da teoria à prática e se possa praticar mais, não é? Por outro lado, ver que existe todo um espaço e todo um potencial de aprendizagem para além daquilo que são aquilo que está fora da escola. E por vezes tendemos a ir procurar um conhecimento que é um conhecimento distante e esquecemos daquilo que está ao nosso lado. Vamos procurar, e todos nós, quando fazemos visitas de estudo, procuramos aquela empresa espetacular, não é? Vamos todos à procura da Microsoft da vida para ir visitar, mas se calhar só 0,5% dos alunos da escola pretendem ir para a Microsoft, ou que alguma vez... Pronto. E esquecemos que ao lado do portão da escola, se calhar existe uma mini Microsoft e outros espaços que possam ser utilizados. Pensamos em visitas de estudo, tem que ser deslongínquas, e esquecemos em visitas de estudo que podem ser do outro lado da estrada. Diziam muitas vezes, se calhar recordava-me que em tempos conhecia empresas e dizia, pá, que empresa espetacular, eu não sei o que, um dia vou querer visitá-la, mas depois, passados uns anos, vim descobrir que realmente ela ficava do outro lado da linha do comboio que eu apanhava todos os dias para ir para a universidade, porque nunca me foi dado a conhecer aquilo que é o contexto local onde eu vivo e onde eu crescia e onde aprendia. Por isso, isto muito se fala da questão da relação com, e não digo com o mundo empresarial, digo com o tecido social também, com as organizações que intervêm no território onde vivemos, e que é importante conhecê-las, é importante explorá-las, é importante também envolvê-las naquilo que é o trabalho que a escola desenvolve. Depois, muitas vezes, procuramos também, criamos e simulamos problemas, não é? Todos estamos recordados do primeiro ciclo de a Maria tem 5 anos, foi à mercearia e comprou 3 maçãs e duas laranjas. A verdade é que ninguém vai à mercearia, que para já a Maria com 5 anos, a mãe não lhe dá dinheiro para ela ir à mercearia comprar 3 maçãs e 2 laranjas. Não é? Ou seja, para já a Maria não vai. E por outro lado, ninguém vai à mercearia comprar 3 laranjas e 2 maçãs. Ou seja, procuramos aqui criar e simular e especular um conjunto e investimos toda a nossa criatividade em criar e construir problemas para que os jovens consigam tentar solucionar, como muitas vezes esses próprios problemas existem no mundo real e que é muito mais fácil eles conseguirem se confrontar com aqueles que são esses problemas que existem nesse mundo real. Por isso há que trabalhar e há que criar desafios que sejam desafios ajustados àqueles que são os desafios que irão encontrar-se futuramente e não simulações de coisas que não existam. Não é? Ou seja, ter uma aprendizagem que seja uma aprendizagem assente naquilo que é a resolução de problemas. Como dizia na questão do Project-Based Learning, Experience-Based Learning, são processos que acabam por instigar a nossa criatividade, que nos ajudam a analisar e a perceber o que são problemas, que nos ajudam a identificar os recursos que irão resolver esses mesmos problemas. Por isso, muitos desses trabalhos que muitas vezes desafiamos os nossos alunos, se calhar tem que procurar desafiá-los com coisas que sejam mais reais. Depois, pensar fora da caixa passa por deixar sempre problemas e abertos, ou seja, o velho chavão do temos todos de pensar fora da caixa, seja lá o que isso for. Primeiro, para pensarmos fora da caixa, temos que conhecer a caixa. E depois, pensar fora da caixa é pensar em algo que se calhar não vamos conseguir responder e que não há problema nenhum em não conseguir responder, porque é isso mesmo, é deixá-lo em aberto, não é? Mas pensar fora da caixa é sair dessa caixa, não é? Pensar fora da caixa é sair do espaço escolar para aprender. Pensar fora da caixa é sair dentro da sala de aula para aprender.
Pensar fora da caixa é olhar para aquilo que são os conteúdos curriculares e pensar como é que conseguimos ir para além daquilo que são as orientações do Ministério. Digo eu que o professor tem que ser indisciplinado. Muitas vezes temos que pensar fora da caixa, é passar para o outro lado do risco, não é? E ver um pouco mais além e acreditar no caminho e saber que iremos lá chegar. Okay. É sermos resilientes perante o erro. Costumo dizer, às vezes, muitas vezes, temos aquele nosso colega de trabalho que nos diz, Rodrigo, olha, escreve aí o texto, tu és muito melhor do que eu a escrever. É verdade, serei sempre melhor do que ele a escrever se for o único que continuar a escrever esse texto. Porquê? Porque tem medo de errar, não é? Porque tem medo de... É verdade, como já escrevi aquele texto, se calhar 5 ou 6 ou 10 ou 20 vezes, se calhar vou fazer muito melhor do que ele. Não quer dizer que tenha maior apetência ou que seja melhor do que ele a fazer. Tentei foi mais vezes e errei muito mais vezes, ou erramos muito mais vezes e continuamos a ser persistentes. Ser resilientes perante o erro também é aqui outra coisa e que tem a ver um pouco com aquilo que é o brio que eu dizia há pouco do trabalho, é conseguirmos olhar para aquilo que fizemos e nunca ficarmos satisfeitos com aquilo que fizemos. Não é? É a tal questão do aluno que teve o 10, continuou com o 10 e não pode continuar a ficar satisfeito com o 10. Tem que ir mais além. É escrevermos um texto que é espetacular, que fomos elogiados, mas no dia a seguir não escrever o mesmo e não fazer o mesmo texto. Recordo-me também que anos e anos e anos estava envolvido num programa de empreendedorismo numa universidade e aquilo era espetacular, porque ao fim de 9 anos, ou seja, eu consegui ir lá 9 vezes e durante as 9 vezes o programa continuou a ser sempre o mesmo. O discurso de abertura era sempre o mesmo. Porquê? Porque a fórmula do sucesso estava construída. Ou seja, o primeiro ano correu muito bem, o segundo ano correu muito bem, o terceiro também, o quarto também. Agora, quem ia todos os anos, para já sabia o discurso de cor e salteado, a única coisa que alterava era o número de participantes e a data. De resto, o discurso era sempre igual. Não é? Isto porquê? Porque temos aquele receio de testar, errar, voltar a fazer, e se ficamos mais confortáveis com aquilo que foi a fórmula do sucesso encontrada. A verdade é que quem repetiu o programa 2, 3, 4 e 5 vezes, aquilo já não lhe trazia nada de novo. Por isso há que continuar a inovar e há que continuar a criar novas soluções. Agora, tudo isto, e nós sabemos que as escolas promovem todas estas aprendizagens, promovem todos estes soft skills e referi-me imensas vezes que é verdade, mas a escola já trabalha esta questão, as escolas já trabalham o espírito crítico dos jovens, já trabalham a questão da criatividade, já trabalhamos tudo isto. É verdade, mas temos que o trabalhar de uma forma consciente e de uma forma orientada. Quando desafiamos os alunos para uma determinada tarefa, essa tarefa tem de ser consciente de uma forma orientada. No mundo cá fora, nem todos temos os mesmos gostos e os mesmos saberes. É difícil encontrar numa empresa, numa organização, pessoas da mesma área. Nessa organização onde eu trabalhava, também brincávamos sempre, nós fazíamos consultoria a projetos, e imaginávamos logo, consultoria, projetos, empreendedorismo, então são todos gestores. E, na verdade, tínhamos um problema que era só tínhamos uma pessoa numa equipa de 11 ou 12 pessoas, só tínhamos um que era formado em gestão, os outros vinham de áreas de ciências sociais e humanas, relações internacionais, engenharias, tudo e mais alguma coisa. Era um ambiente imensamente diverso e era isso que era o valor que nós conseguíamos aportar e que nós conseguíamos trazer. Porque é isso mesmo, não é? Porque na realidade em que nós nos confrontamos, existem diferentes áreas de conhecimento, diferentes áreas de aprendizagem, mas depois tendemos a fechar muitas vezes aquilo que são as aprendizagens dentro da sala de aula. Ou então tentamos inovar e dizemos aos alunos, vocês têm que fazer grupos de trabalho com pessoas que não conhecem. Com jovens com quem nunca trabalharam, porque só assim é que vocês vão estar melhor preparados, não é? Porque se trabalharmos sempre com os nossos amigos, é muito mais fácil. O trabalho não vai ser espetacular. Eu, se trabalhar sempre com os meus amigos, isto vai dar sempre asneira. É mais fácil porque todos falamos a mesma linguagem, todos temos o mesmo gosto,
mas não somamos, ou seja, 1 mais 1 vai ser sempre igual a 2 e nunca igual a 3. Mas o processo em si vai ser mais fácil. Então dizemos aos alunos, vocês têm que fazer grupos diferentes. E eles fazem, e depois aquilo decorre, e não sei o quê, às vezes, então, como é que correu? Professor, isto não foi muito bem, porque isto nós nunca tínhamos trabalhado juntos. Mas fazer com que estas soft skills e que estas aprendizagens façam também parte do currículo é colocá-los a refletir sobre este processo que vivenciaram, ou seja, o que é que eles aprenderam com o facto de terem trabalhado com pessoas diferentes, com pessoas com quem nunca tenham tido trabalhado, nunca tenham trabalhado, não é? Por isso, muitas vezes, quando nós incluímos dentro de um conjunto de práticas, questões como têm que trabalhar com alunos diferentes, têm que pegar, olha, têm que ser vocês a identificar o vosso problema, identifiquem o problema que querem estudar e depois apresentem. E depois eles vão apresentar e nós avaliamos a apresentação. Não, é importante que também avaliemos o facto de como é que eles se sentiram em escolher o tema, porque é que escolheram aquele tema, o que é que aprenderam na escolha daquele tema, o que é que se desafiaram a si próprio. Por isso, todo este processo é um processo também ele que tem que ser orientado. Dizia também agora que é importante promovermos essa interação entre alunos. Uma das coisas, cada vez mais, existe aquele termo muito giro dos Tiger Teams, né? Que é juntar a uma empresa também de inovação, que é a IDEO, tem uns vídeos muito giros e que basicamente criam grandes soluções a nível de inovação para diferentes áreas de mercado. E é muito isto, ou seja, trabalham com pessoas de diferentes áreas de conhecimento. Mas, e quando estávamos um exemplo, quando estávamos no ISCTE, uma forma que procurámos e que hoje ainda continua, que era o acolhimento aos novos alunos. Havia aquelas coisas das praxes e depois aquilo acabou, não é? Porque aquilo não era um acolhimento. E enquanto o ISCTE na altura quis e continua-se a querer posicionar enquanto uma universidade empreendedora, então a primeira coisa que fizeram foi como é que vamos fazer um acolhimento diferente. E começou-se a pensar em questões, ok, o empreendedorismo, muito bem, e então a primeira semana foi uma semana em que se colocaram alunos de diferentes áreas, diferentes cursos, a trabalhar em conjunto para identificar e construir soluções para problemas em conjunto. Foi ter alunos da área da gestão com alunos da área da arquitetura, com áreas de psicologia, com áreas em que o conhecimento se vá cruzando. Nós chegamos a um 10º ano, ou um 11º, um 12º, entramos para a universidade e seguimos, e quem segue desporto contacta com alunos de desporto, mas depois esquecemos que no mercado nós não nos vamos descruzar, ou nós vamos cruzar com muitos outros. E o valor está nessa mesma interdisciplinaridade. Essa interdisciplinaridade que nós procuramos muitas vezes fazer dentro da sala de aula ou dentro da mesma turma, não é? Cruzando disciplinas, mas por que não cruzar alunos de diferentes áreas? Por que não cruzar alunos da área das ciências com alunos da área da biologia? Porque é isso que irá acontecer e é isso que também nos desafiamos e continuaremos a crescer. Porque cruzar alunos com 17 anos com alunos de 9 anos. Não é? Um desafio que costumamos sempre dizer aos empreendedores é: apresentem o vosso projeto como se estivessem a apresentar a uma criança de 10 anos, para que ele seja melhor compreendido. Não é? E quando falamos, por exemplo, que nós temos que ter, e os alunos têm que ter uma boa capacidade de comunicação, ter uma boa capacidade de comunicação é ter uma capacidade de ajustar o seu discurso ao público que temos perante nós. Não é isso que eu estou a fazer agora, estou aqui a olhar para mim e para uma tela com os diapositivos e não vos estou a ver, ou seja, falta essa interação de conhecimento. Mas por que não colocar alunos de mais velhos com alunos mais novos? E eu não sei se está aqui algumas professoras que foi conhecendo, estavam aqui de manhã, de algumas escolas que eu conheço e que o fazem, não é? Que é de ter alunos de 10º ano de determinada área a construir e a criar projetos e programas e saberes e que depois vão partilhar para alunos mais jovens e mais novos. Não é? E isso é um passo à frente excelente. Outro passo à frente é diversificar isto por faixas etárias. E nós dizemos, mas isto... Eu trabalho atualmente, e vocês também, trabalhamos com pessoas de 18 anos, com pessoas de 20 e poucos anos e pessoas de 60 anos. Não é? E o mundo funciona assim. Por isso, a escola, enquanto espaço, também é importante que existam espaços onde existe esta interação.
existe esta interação entre alunos de 12º ano, que têm um determinado objetivo, né? E alunos do 9º ano, do 7º ou do 8º ano, e que possam criar e construir em conjunto. Têm visões também importantíssimas. Não é? Estimular, como dizia, também estimular estas atividades em grupo. Estimular atividades onde possamos aprender uns com os outros, onde nos podemos expor diferentes ideias. Não é? E no final analisar, ou seja, mais do que não é um trabalho em grupo, não é um trabalho em grupo que tem um resultado em grupo. Um trabalho em grupo é também analisar e avaliar aquilo que foi o processo da vivência dentro do próprio grupo. Não é? Ou seja, como vos dizia há pouco, ou seja, lançar um desafio a um conjunto de 4 jovens para trabalhar um determinado tema, não é analisar só aquilo que será a apresentação que eles vão fazer, é analisar também como é que as dinâmicas ocorreram dentro do grupo, como é que conseguimos construir em conjunto, como é que nos desafiámos, como é que respeitámos o outro, como é que argumentámos as nossas ideias, como é que nos fizemos impor, como é que ouvimos o outro, respeitámos o outro e por aí. É incentivar aquilo também que é a diversidade, não é? Na diversidade está a riqueza e dentro da escola existem uma diversidade imensa, uma diversidade junto dos alunos, mas também da classe docente. Não é? É fazer este match, este mix entre todos. Não é? Uma escola, terminando aqui muito com isto, que é uma escola, e voltando quase à intervenção, que foi a intervenção da manhã do Frederico, não é? Mas uma escola que procura promover a inovação é uma escola que deve seguir também determinados conceitos. Não é? De conceitos como conceitos de democracia participativa, conceitos como participação, descentralização, autonomia, de diálogo, de discussão entre todos os atores e entre toda a organização escolar, uma escola que seja um espaço de partilha e um espaço de construção coletiva. Não é de todo um espaço, um desafio, e agora ia só cortar aqui isto, mas pronto, esta era a mensagem que vos queria deixar. Isso que não sei, Bruno, depois há momento para discursos, para conversas, para perguntas, para questões, para observações. Obrigado, Rodrigo.